Parecia que ia ser dessa vez. Assim como nós, boa parte do povo brasileiro estava muito esperançoso que o Brasil ia trazer o Hexa para casa. Afinal, a seleção brasileira, com o último jogo de 2022 antes da Copa do Mundo, onde marcou 4 em cima da Bolívia, cravava a melhor campanha de uma eliminatória da Copa do Mundo da história. A seleção brasileira marcou 45 pontos em 17 jogos, com 14 vitórias e 3 empates, marcando um total de 40 gols. Caracas. Com esses números é de se imaginar que não só os brasileiros, mas muitos especialistas do mundo inteiro cravavam que a seleção brasileira era a grande favorita para levar a Copa do Mundo do Catar. Mas não foi isso que aconteceu, né? A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Após ser eliminado mais uma vez de uma Copa do Mundo em 2022, o Brasil iguala ao maior jejum que já teve na competição, que foi o de 1970 a 1994. A última vez que o Brasil ganhou a competição foi em 2002 na Copa Coreia-Japão, em cima da Alemanha. Desde então são 5 edições da Copa do Mundo e pela segunda vez consecutiva o Brasil é eliminado por um time europeu nas quartas de finais. Essa situação levanta os seguintes questionamentos. Se o Brasil foi tão bem nas eliminatórias, por que não conseguimos reproduzir os mesmos resultados na Copa do Mundo do Catar? E por que faz tanto tempo que o Brasil não ganha mais uma Copa do Mundo? Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém. Isso é muito pênalti, irmão. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Sobre a primeira pergunta, muitos colocariam a culpa no técnico que não soube mexer, ou até mesmo decisões erradas de jogadores como o Fred, que lá no finalzinho da prorrogação do jogo contra a Croácia, ao invés de estar lá atrás ajudando na defesa, estava lá no ataque. Pô, Fred, tá de sacanagem, né? Você parece burro! Ou até mesmo a decisão bizarra do Tite de não colocar o melhor batedor de pênalti do mundo para efetuar a primeira cobrança. O Neymar é o melhor batedor de pênalti do mundo, mas vamos fingir que esse aqui não aconteceu, tá? Até porque é um amistoso, né, pô? Partiu! Ixi! As respostas para essas perguntas talvez sejam impossíveis de serem respondidas com 100% de precisão, mas podemos apontar aqui uma série de fatos que, em conjunto, levaram a essas amargas eliminações de Copa do Mundo. Uma falta de mais amistosos contra times europeus, falta de jogadores competentes, a falta de um posicionamento do técnico quando a seleção mais precisava. E é claro, a falta de um psicólogo na equipe médica para tentar fortalecer o psicológico dos jogadores. Até porque pensa comigo, o Brasil é o país do futebol. Todo mundo que joga pela seleção tem uma pressão absurda de vencer. Apesar de muita gente criticar o que o Mbappé falou sobre as seleções europeias serem melhores que as seleções sul-americanas, En Amérique du Sud, le football est pas aussi avancé qu'en Europe. em parte ele estava certo. Se formos comparar seleção por seleção, na América do Sul temos Argentina e Brasil como soberanas, e algumas que já foram gigantes como Uruguai e Paraguai, e outras que lá de vez em quando desencantam como Chile e Colômbia. Enquanto na Europa as seleções como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Holanda, Portugal, Bélgica e a Itália, que apesar dos últimos retrospectos é sim uma grande seleção, times que de 4 em 4 anos participam da Eurocopa, que é tipo uma Copa do Mundo, só que com times europeus. E para você ter noção, a Eurocopa só perde para a Copa do Mundo em grandeza e dificuldade. Então, mesmo que o Brasil tenha feito uma eliminatória espetacular, o Brasil de fato não testou seu time contra um gigante europeu. A última vez que isso aconteceu foi 3 anos antes da Copa do Mundo 2022, lá em 2019, contra a República Tcheca, que é sim um time europeu, mas não é nenhum gigante aí do futebol mundial, não é mesmo? Se o Brasil tivesse jogado mais contra as seleções europeias, a gente teria encarado um tipo de jogo diferente. Sim, o Brasil é habilidoso, é lindo, é um futebol incrível, mas ao mesmo tempo na Europa a gente tem algumas seleções que têm um estilo completamente diferente. O Brasil perdeu para a Croácia muito porque esse estilo de jogo da Croácia é extremamente retranqueiro. Coloca a bola ali atrás, Lá ele. não deixa o Brasil atacar, tem pouco contra-ataque, mas foi efetivo. Olhando assim, fica fácil de entender porque que o Brasil foi tão bem nas eliminatórias quando tinha que jogar com times da América do Sul, mas quando chegou na Copa do Mundo e enfrentou os times da Europa, a parada não foi bem da mesma maneira. Isso só comprova que há sim uma diferença entre os times da Europa e da América do Sul. A frase que o Mbappé falou está 100% correta? Não, até porque a Argentina foi campeã do mundo e foi em cima da França, né? Mostrando que sim, aqui temos bons times. Mas para efeito de teste, para efeito de treino, a falta de seleções europeias jogando contra o Brasil se mostrou presente.
Analisando um pouco aí das 3 primeiras Copas do Mundo que o Brasil ganhou, 58, 62 e 70, o Brasil sempre teve o Pelé, que pode ser considerado o maior jogador de todos os tempos, o único a ganhar 3 Copas do Mundo como jogador. Tendo um jogador desse naipe por si só, já aumentam consideravelmente as chances de um time ser campeão. A exemplo disso temos a Argentina, que se compararmos jogador por jogador, talvez não tenha um time melhor que o do Brasil, mas teve um gênio inspirado, Messi, que soube resolver quando era preciso. O Brasil até tem um jogador desse nível, que é o nosso querido e controverso Neymar, um cara habilidosíssimo, que até igualou o recorde do Pelé em gols pela seleção. Só que esse cara é um pouco azarado, até porque ele tá sempre sofrendo uma lesão e quando o Brasil mais precisa dele, ele dá aquela pipocada. Mas vamos ser justos, tá? Porque no jogo da Croácia, ele marcou um golaço e ele não tava 100%, até porque ele tava se recuperando de uma lesão no tornozelo. Mas pra ser sincero, analisando de uma forma fria toda a carreira do Neymar, ele não tá no nível de um Pelé ou de um Messi, né? Mas um time não é feito de um único jogador, não é mesmo? O próprio Rei não ganhou todas aquelas Copas sozinho. Ele sempre tinha à sua disposição um time repleto de craques, como Garrincha, Vavá e Zagallo lá em 58, ou como Carlos Alberto Torres, Tostão e Rivelino lá em 1970, e muitos outros. O ponto é que para se ganhar uma Copa do Mundo, precisa-se de um gênio inspirado, um time repleto de craques que suportem esse gênio e um treinador que faça com que tudo isso funcione. Apesar do desempenho histórico que o Brasil teve nas eliminatórias da Copa do Mundo, parece que a nossa seleção não conseguiu reunir tudo o que precisa nesses 20 anos de jejum sem ganhar uma Copa do Mundo. Até parece que quando o Brasil consegue os jogadores necessários, a gente não tem um técnico competente o suficiente, que é aparentemente o que aconteceu ali em 2022, né? E assim, com todo respeito ao nosso querido Tite, que é aqui de Caxias do Sul, pertinho da minha cidade, eu não quero falar mal do teu trabalho, até porque tu é um cara que parece ser um bom técnico, mas quando a gente mais precisava, parece que meio que pipocou um pouquinho. E quando a seleção brasileira consegue um técnico realmente competente, parece que o resto do elenco, dos jogadores, não tá do mesmo nível, que é o que a gente pode dizer que aconteceu em 2010. Tinha o Kaká, tava jogando bastante, mas o resto dos jogadores não tava no mesmo nível, né? Pô, Roberto Carlos, vai arrumar a meia! Você tá pegando o costume do Galvão Bueno, né? É natural apontarmos os defeitos, muito principalmente depois que um projeto não tenha dado certo, não é mesmo? Se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 2022, questões como o fato de o Brasil não ter levado um psicólogo jamais seriam apontados pela crítica. Principalmente nos tempos atuais, onde lidar com a pressão de vencer na vida é constante, talvez levar um psicólogo que ajudasse o time a lidar com a pressão de vencer, a lidar com a pressão de vestir o manto da seleção brasileira, ajudaria muito o elenco, que conta com jogadores extremamente jovens como Vinícius Júnior, o Pombo e outros jogadores não tão jovens assim como Neymar, que infelizmente muitas vezes age infantilmente, não é mesmo? Em vista de tudo que a gente tratou aqui no vídeo, parece que o futebol brasileiro precisa evoluir profissionalmente. E é inevitável não comparar com o futebol europeu, onde é extremamente normal treinadores estudarem e terem à disposição equipes de profissionais que não só contam com médicos e preparadores físicos, mas também com psicólogos. Até porque, como diria o poeta, o psicológico controla o corpo. Parece que talvez seja a hora do futebol brasileiro se render ao futebol europeu. E não me entendam errado. O Brasil tem excelentes times, o Brasil tem excelentes jogadores, que sabem bater na bola, que tem técnica, mas o ponto aqui é profissionalismo. E talvez, por que não, testar aí um treinador gringo no comando da seleção brasileira. Deixe aí nos comentários se você acredita que Carlos Ancelotti será aí a solução para os problemas que temos na seleção brasileira. Espero que ele não desista depois desse vexame que foi esse último jogo aí contra o Senegal, não é mesmo? Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, lembrando aqui que somos apenas 2 apreciadores de informações no geral. Eu não sou muito fã de futebol, já o meu irmão Michael é bastante fã, então a gente não é dono da verdade, né? A gente meio que levantou alguns pontos, deu uma pesquisada e chegou a essa resposta aqui. Você pode concordar com ela ou não, comenta aqui embaixo. Também se inscreve no canal, marca o sininho para receber os próximos vídeos, que a gente jura que dessa vez vai tentar entregar para vocês um vídeo por semana. Quase sempre.